A principal criação do desenhista e argumentista Todd McFarlane faz sua estreia aqui no canal com o primeiro arco de Spawn. A gente vai ver as 5 primeiras revistas, comigo com detalhe, depois da vinheta. Fala aí, guerreiros, já somos 17 mil aqui no canal e não para de crescer. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Clica aqui no inscrever, vem fazer parte da nossa família. Vai ser muito bom ter você aqui com a gente aqui. Tem vídeo novo toda semana, galera. Pelo menos 4 vídeos aqui, onde a gente aborda tanto os assuntos de quadrinhos nostálgicos, quanto também aulas de desenho. E fica aqui o meu convite, se você gosta de desenhar e quer se aprofundar, quer dar um up no seu traço, ou então você está começando agora, não sabe bem o que fazer, dá um pulo na descrição do vídeo. Vem conhecer o meu curso Desenhando Heróis. Curso super bem aprovado pelos alunos, uma comunidade de desenho também lá no Telegram só para os alunos, e eu tô lá também para tirar dúvida, compartilhar os seus trabalhos. E se você gosta de desenhar nesse estilo e fazer como Todd McFarlane, quem sabe criar um personagem, olha que sonho que foi isso, cara. Já entrando no tema do vídeo de hoje. Você fez um personagem quando você tinha lá seus 8 anos, 9 anos, não sei bem a idade que ele tinha quando ele criou o Spawn. Mas tem até os desenhos, se você buscar aí na internet, desenhos dele. Acho que eu vou colocar aqui se eu encontrar, ó, o desenho do Spawn quando o Todd McFarlane era criança. Quer dizer, aquele sonho de criança se transformou num negócio lucrativo, um personagem que atravessa... Já teve desenho no HBO, inclusive tá no HBO a animação do Spawn, que é bem legal, hein? Teve filme no cinema, tá prestes a sair um novo filme e um personagem longevo, continua sendo publicado até hoje. Se não me engano, ele e o Savage Dragon são os personagens mais longevos da Image Comics. A Image Comics, para quem não sabe da história, não custa a gente relembrar o que aconteceu. Esses caras mais famosos desenhando para Marvel, eu tô falando do Jim Lee, do Todd McFarlane, Eric Larsen, Mark Silvestre, uma galera que tá fazendo Homem-Aranha, tá fazendo X-Men, enfim, os títulos que vendiam-se em milhões acabaram se notando que eles não estavam recebendo tanto quanto mereciam em termos de grana, porque a editora estava faturando muita grana, e nem a liberdade que eles gostariam de ter. Então junta aquela galera, os primeiros fundadores da Image Comics, e lança seu próprio universo de super-heróis. Os títulos eram independentes, mas acabam tendo uma junção, como vocês vão ver inclusive nas histórias que eu vou apresentar aqui hoje, desse novo universo. E quando isso chegou nas bancas, cara, eu confesso que eu adorei. Eu sei que tem os problemas de roteiro, o roteiro não é tão legal, nem é tão inédito assim, mas a Image, na sua fundação, como o nome está falando, imagem, era muito mais imagem do que roteiro. Os próprios desenhistas se encarregavam dos roteiros. Então, não estou dizendo que está errado, eu sou, por exemplo, um desenhista que faço meus próprios roteiros, você pode fazer o seu aí, tem nada de errado com isso, tá? Eu só estou falando que eles estavam mais acostumados em contar histórias usando o lápis, o desenho, e não contar histórias, criar roteiros. Isso acabou dando uma certa fragilidade a alguns roteiros da casa, da época, e o Spawn, eu até acho o roteiro do Spawn legal. É simples, é um roteiro simples, não é muito inédito, você já tinha visto outras formas de mídia abordando esse tema do exército infernal contra o exército divino, mas aqui é muito divertido ler Spawn, porque o traço, pelo menos para mim, eu gosto muito desse traço cartunesco do Todd McFarlane, desde lá do Homem-Aranha. Inclusive, se você quiser acompanhar essa fase do Homem-Aranha, a Panini acaba de relançar no Omnibus o Homem-Aranha do Todd McFarlane. Pô, sei lá quantas páginas, muitas histórias. Aí já é roteiro de outros caras, né? Ele faz o desenho. Cara, muito legal, muito divertido. E particularmente eu ainda gosto do traço dele cheio de detalhezinho, de achura. Eu gosto de vez em quando pegar e botar essas achurinhas no meu desenho. Eu acho que fica bem legal. Também gosto de desenhar um Spawn, inclusive dá uma olhada aqui. Esse aqui eu fiz lá no meu Instagram. Se você quiser me acompanhar por lá, dá um pulinho. Tem desenhos como esse e outros. E é isso, cara. É diversão pura, aquele quadrinho pra gente se divertir. No vídeo de hoje eu gravei os 5 primeiros, que eu considero o primeiro arco do Spawn. São 4 histórias que dão sequência, né? E uma história standalone, que é a do Billy Kincaid, que é talvez uma das mais famosas do personagem. Então agora você vai conferir, relembrar, matar a saudade, vai usar a área de comentários para falar se quer ver mais Spawn aqui, se você gostou desse tema, quer ver outros personagens da Image, quais? Fala aqui comigo, eu trago aqui para você, se eu tiver, eu trago pra gente matar a saudade, beleza? E lembrando que no final do vídeo estou de volta e a gente comenta o que vai vir aí, o momento spoiler, o que vai ter no canal em breve, tá bom? Vai daí, divirta-se com o Spawn do Todd McFarlane. Em março de 1996, chegava às bancas pela editora Abril o Spawn número 1,
que trazia a publicação do mesmo título que tinha sido lançado nos Estados Unidos em 1992, na estreia da Image Comics. A primeira história, chamada Questões, a gente vai encontrar o desmemoriado Al Simmons, que aqui já está no seu papel de Spawn, né? Spawn, que quer dizer cria, o nome todo do personagem é Hellspawn, cria do inferno. E ele está desmemoriado, ele acaba de voltar para a Terra após a sua morte, só que ele não sabe nem quem é ele, nem quando ele morreu, nem onde ele está totalmente perdido. Ao mesmo tempo, a gente vai ver essa programação de TV que o Todd McFarlane coloca em parte da história, para que o leitor vá se situando o que está acontecendo durante a história, fatos paralelos e correlatos à história do Spawn. Esses flashes de memórias apresentados aqui são para o que ele está sentindo, o Spawn, né? Ele tem flashes do que ele era, flashes de quem ele gostava, de quem era amigo dele, mas ele não tem nada com clareza. Tudo está ainda muito borrado. E a gente também vai ter aqui, vai ser apresentado pela primeira vez com um relógio de poder. Esses númerozinhos em verde que aparecem aí, toda vez que o Spawn usa seu poder, dando a indicar que cada vez que ele usa um pouquinho do poder, esse poder vai sendo descontado, vai diminuindo. Com o tempo, o McFarlane foi abandonando essa ideia. O Spawn passou por algumas reformulações, mas aqui, para o primeiro arco, é essa sensação que a gente tem, que ele tem que economizar o poder, ele não pode gastar à toa. Também nessa edição a gente vai ser apresentado a Sam e Twitch, os dois detetives que acabam se tornando aliados do Spawn. Eles estão investigando uma série de assassinatos onde as pessoas têm o coração arrancado, geralmente bandidos. E o Spawn vai aqui agir pela primeira vez como um herói, quando ele se depara com pessoas tentando estuprar uma moça aqui num beco escuro, o velho clichê de história de herói em Nova York, e ele usa de toda a sua violência para poder impedir esse crime, né? Os desenhos dos McFarlane são muito bem elaborados, eu gosto bastante desse estilo cartunesco, e a quantidade de detalhes e a colorização digital faziam a diferença na época. Quando ele finalmente termina de acabar com os bandidos ali, ele tem um flash de memória muito forte, ele acaba sendo impactado por memórias da sua ex-esposa, né? E isso faz com que ele literalmente sucumbe. E ele tem também vislumbres do seu próprio enterro. Aquela quantidade de informações é muito grande para ele, ele acaba desmaiando e colapsando mesmo no colo da menina que ele acaba de salvar. Voltamos ali para a programação de televisão, onde os apresentadores, cada um do seu estilo, vai narrando os fatos, e a gente vai ficar sabendo mais desses crimes de criminosos, né, que estão morrendo, tendo o coração arrancado. E no final o Spawn arranca a máscara e finalmente vai se deparar com o que ele é agora. Praticamente um zumbi, um cadáver ambulante. Ele fica muito chateado, triste, né, impactado com essa situação. E no finalzinho a gente vai ver pela primeira vez o Malebolgia, que é o demônio que trouxe o Al Simmons de volta para a vida. E ele tem um propósito maior com isso tudo. Termina aqui a primeira parte da história. Spawn número 2 chegava às bancas pela editora Abril em abril de 1996 e vai trazer a continuação da história Questões, a segunda parte. Logo na splash page a gente vai ser apresentado ao Violador. É uma espécie de vilão da história, mas ao mesmo tempo não é um pouco complicado. Ele aqui na sua forma de palhaço, um baixinho, como fosse um palhaço, mas essa é a forma mais agradável deles, ou não sei, vocês vão decidir. Ele aqui está dialogando com um gatinho no beco, né? E ele é meio maluco, e ele também é um demônio. Ele também está a serviço do Malebolgia, e ele está também empenhado em angariar mortos, um exército de mortos, para a grande batalha entre o céu e o inferno. O Spawn começa a ter flashes de memória, como a gente viu no final da história anterior, e ele está disposto a tentar encontrar a sua ex-esposa, né? Afinal de contas, o motivo do pacto foi para que ele pudesse retornar à vida e encontrar a esposa que ele tanto ama. Só que o Violador já está de olho nele, está seguindo ele, e ele fica meio bolado com aquilo. Segue a história. A gente vai ver novamente mais um mafioso aqui sendo ameaçado. E agora a gente vê essa mão magrinha puxando, arrancando e cortando esse criminoso aqui, esse grande chefe da máfia, e arrancando o coração dele. Aí a gente vê a forma original do Violador. Não é aquele palhacinho, é essa criatura magrela esquisita.
Os comentaristas da TV continuam narrando os fatos relacionados às mortes dos mafiosos pela cidade. E o Spawn tem uma ideia de usar o seu poder, já que ele é tão poderoso, a gente não sabe bem a extensão dos poderes, para tentar se transformar numa coisa menos horrorosa do que um cadáver ambulante. Ele usa um pouquinho do poder, como a gente pode ver no relógio. O poder funciona, só que não do jeito que ele queria. Ele acaba virando um carinha louro. Lembrando que na sua vida anterior, ele era um homem negro. Ele fica muito revoltado com aquilo. Afinal de contas, né, ele queria voltar a ser o que era, e não um homem louro. Ele diz que parece um surfistinha. Sam e Twitch continuam investigando os ataques do que eles chamam do ataque do coração, do ataque cardíaco, que eles arrancam o coração, né, dos bandidos. E o violador, ainda lá no prédio onde ele atacou pela primeira vez, ameaça aqui um dos ajudantes da máfia. De volta ao Spawn, ele reverte a sua forma de monstruosa, digamos assim, né? Muito revoltado com a malícia do Malebolgia no pacto, que acaba, não vai fazendo nada do jeito que ele pensava que aconteceria, né? E aí ele tem a visão de Jason Wynn, que era um amigo dele e que traiu ele e foi responsável por sua morte. Novamente esse impacto deixa o Spawn bolado, né? E ele acaba desmaiando, caindo lá do topo daquele prédio onde ele estava, e o relógio de poder contando mais um pouquinho para baixo. De volta à situação de crime lá do nosso querido violador, a gente vê coraçõezinhos sendo arrancados e muito sangue espalhado, e depois ele vai de encontro ao Spawn. E aí a gente tem essa relação meio estranha, parece que eles são aliados, ao mesmo tempo são competidores, são inimigos. E o Spawn não entende bem aquela forma do palhaço, que é uma coisa meio jocosa, engraçada. Ele não dá muito valor, não leva muito a sério, né, esse pequeno palhaço. E aí a gente vai descobrir no final da história, né, que até então a gente não sabia, que ele, o palhaço, é sim o violador. Esse demônio que particularmente eu acho muito legal o design, né, bem assustador e diferente dos monstros que a gente conhecia até então. Termina aqui nesse gancho a segunda parte da história. Em maio de 1996, chegava às bancas Spawn número 3 da editora Abril, trazendo a continuação da história Questões, a terceira parte. E a gente aproveita aqui, abre um parêntese para como o McFarlane utiliza o design. Ele é um designer formado em design a favor da construção de suas páginas, né? A gente também vê um certo abuso do uso de splash pages. E a história continua com agora o Spawn. Cada vez mais uma pecinha do quebra-cabeça vai se encaixando. Ele já sabe o nome da esposa, ele já sabe o seu nome, e ele agora vai tentar buscar informações que o levem até a Wanda. Então ele vai até o quartel-general da CIA, onde ele trabalhava, para poder pegar sua ficha e com isso os dados de sua esposa. O Malebolgia, lá do inferno, observa essa evolução do Spawn e parece satisfeito com o caminho que o Walt Simmons está empenhando, né, na sua nova caminhada na Terra, porque parece que vai tudo de encontro aos planos dele, Malebolgia. Lá na delegacia de polícia, Sam e Twitch continuam investigando os crimes do ataque cardíaco, né, o cara que arranca os corações, e a quantidade de crime diminuiu, né, porque os criminosos estão com medo. E lá na CIA, a gente vê esse cara, esse abusador, esse chefe nojento aqui, aliciando uma menina. E o Spawn foi lá na CIA justamente para pegar a ficha da Wanda. Ele consegue a ficha da Wanda e ele, só para não perder a viagem, fala pro cara: se você continuar aliciando a sua secretária, a sua esposa vai receber o seguro de vida. Para alegria do Malebolgia, que vê o Spawn se tornando cada vez mais violento. O Spawn, então, de posse dessa nova informação, onde a Wanda mora, né, ele vai até o bairro dela, um bairro de classe média. Ele usa o poder para se transformar novamente naquele surfista lourinho, como ele diz, né, para poder ter esse contato com a Wanda. Quando ele bate lá na porta, a Wanda abre a porta, está se experimentando vestidos aqui para um evento de gala que ela vai, e ele fica totalmente impactado, né, pela beleza dela e sem poder dizer quem é ele, né? Ela, não, lógico que não reconhece ele, afinal de contas já se passaram 5 anos da morte e ele agora é um homem louro, né? Um rapazinho louro.
aquele impacto todo de ver novamente a esposa, ver que ela está casada e que ela tem até tem uma filha já com outro cara, é demais para ele. Ele acaba desmaiando. Ele pede desculpas, né, por ter interrompido ali, dá uma série de indiretas, meio que dizendo quem ele era, mas ninguém percebe, né? E ele se revolta, e a gente entende o porquê, né? Afinal de contas, a paixão da vida dele está com outro homem, e ele se revolta por não poder nem falar quem ele é. A revolta dele aumenta com isso, ele começa a chamar o Malebolgia para o pau mesmo, né? O pau vai cantar no inferno. E quem aparece por lá, o violador, novamente se transforma, né, em sua forma demoníaca. E agora a gente vai ver o pau cantando na casa de Noca, entre o violador e os Spawn. E aí o violador faz a sua especialidade, que é arrancar o coração do Spawn. Mas para surpresa dele, o Spawn não precisa mais de um coração, né? Ele chama, olha aqui, ó, um buraco no peito, a energia pulsando. E se você achava que arrancando meu coração a coisa estava resolvida, tá bem enganado. E aí termina aqui essa história com um gancho para o grande quebra-pau, o primeiro grande quebra-pau da revista, que acontece na próxima edição. Junho de 1996, chega às bancas Spawn número 4 da editora Abril. A gente tem essa bela, entre aspas, imagem do violador aqui encarando a gente na capa. E aí começa logo a quebração de pau, né? Na mão do violador, o coração do Spawn está pulsando. E a gente aqui pode novamente ressaltar os elementos de design utilizados na verticalização das páginas. Você tem uma série de elementos que o McFarlane introduz nas suas páginas. Splash pages à vontade. E aqui esse quadro, essa página dupla, né, de poder emanando da mão do Spawn, se preparando para esse grande combate, o primeiro grande combate entre o Spawn e um inimigo super poderoso, né? E aí vai começar a briga, e cada um utilizando de mais violência, de mais elementos para poder destruir o outro. Só que eles são praticamente equiparados, né, em nível de poder. Um acaba não conseguindo ferir tanto o outro a ponto de que haja assim uma resolução do combate. O Spawn utiliza seus poderes, a gente vê o reloginho novamente contando para baixo. E aí a gente vai ver o Spawn. A gente não fica certo exatamente de quais são os poderes do Spawn, mas ele tem poderes de energia, a super força, uma certa resistência ao ferimento. E é isso que a gente vai ver, o Spawn utilizando seus poderes assim, full power pela primeira vez contra o violador, que também é um cara muito poderoso e acaba não sentindo bem os efeitos desse combate. Eles vão praticamente um dilacerando o outro. O Spawn abre um buraco no peito do violador, que continua vivo, não acontece nada com ele. E aí a gente vai ver o violador arrancando pedacinhos do Spawn durante o combate. É uma coisa bem sangrenta e muito detalhada, a arte final muito preciosa, assim, com muitos detalhes para você observar a arte do Todd McFarlane, que, como eu já disse, me agrada bastante. É uma arte cartunística bem interessante. O uso novamente de design na página, a gente vê os braços sendo arrancados, até que o combate é interrompido pela chegada do demônio em sua presença aqui física, o Malebolgia, que ri muito, né, desse combate, que ele fala assim: cara, vocês dois estão aqui fazendo a mesma coisa para mim, arregimentar almas para o exército do inferno no grande combate contra os exércitos divinos. Uma ideia que não é original, já foi explorada em diversas outras formas, né, mas aqui empregada como de subplot para essa aventura do Spawn. O combate então é encerrado, os dois são trazidos de volta à sua integridade, só que o palhaço não consegue mais se transformar em sua forma demoníaca, como uma punição do Malebolgia. No final da história, o Spawn está aqui disfarçado, andando pela cidade de Nova York, e ele acha que é reconhecido, mas é só uma pescadela do McFarlane que coloca ali em série nesse universo da Image a presença ali do Savage Dragon, que aparece na televisão. E por último a gente vê a Wanda relembrando momentos doces com seu ex-marido, o Al Simmons. Termina aqui a quarta parte da história. A última história de hoje foi publicada na revista Spawn número 5, que foi lançada pela editora Abril em julho de 1996. E a história aqui bem que podia sair também no quadro Pérolas Escondidas. É uma história fechada e autocontida.
onde a gente vai ver talvez uma das histórias mais lembradas dessa primeira fase do Spawn, chamado Justiça. Vai tratar desse sujeito aí, Billy Kincaid. Esse cara é um assassino serial, pedófilo, sujeito desagradável, né, que deveria permanecer trancado na prisão por várias e várias prisões perpétuas, mas devido a uma tecnicalidade jurídica envolvendo o seu caso e também coisas da política americana, ele acaba saindo em 6 anos de prisão. Pro desgosto de Sam e Twitch, que sabem que ele é culpado e que ele vai voltar a cometer os crimes, né? E Sam e Twitch estão ali, principalmente o Sam está muito revoltado. Essa notícia da soltura do Billy Kincaid vai parar na mídia, para preocupação dos pais e de maneira geral, né? Ele era um sujeito que trabalhava com venda de sorvete, então tinha um contato direto com as crianças do bairro. Sam e Twitch então estão bolando uma maneira de ficar vigiando o que esse cara está fazendo, mesmo que ele agora tenha sido libertado pela justiça. Ele volta ao seu trabalho anterior de sorveteiro e de assassino. E é totalmente louco, ele já começa matando uma menina e arrancando os dedinhos, é uma coisa assustadora realmente, um verdadeiro quadrinho de terror. A gente vai tendo mais contato, se afeiçoando a Cian, que é a filhinha da Wanda, né? A ex-esposa do Al Simmons, e ele de longe vai sempre observando essa vida em família que ele gostaria de ter. O Spawn encontrou conforto, ou digamos uma família provisória, junto aos mendigos. Ali ele mora num beco ali onde os mendigos se encontram para não ficarem sozinhos, né? E durante uma noite dessas, a polícia, numa perseguição, acaba passando em cima de um desses caras, matando ele. E aí os caras revoltados dizem, pô, eles não ligam pra gente, mas eles deveriam prender os verdadeiros assassinos, e mostram um jornal ali onde está a notícia da soltura do Billy Kincaid. O Spawn já teve uma oportunidade de encontrar o Billy, e ele foi contratado por um senador que teve a filha assassinada pelo Billy para que ele matasse esse assassino, mas o Spawn acaba chegando depois da polícia e aí o Billy acaba preso. Então o Spawn decide retomar essa busca por justiça, indo atrás do Billy Kincaid e, digamos, levando a cabo o que ele deveria ter feito anos antes, quando ainda era um agente da CIA. E a gente vai ter essa pequena sequência cortada do Spawn chegando até onde está o covil do Billy. E ele está preocupado inclusive com a Cian, que ele tem uma afeição por ela como se fosse uma filha. Até que ele encontra o Billy e diz assim, agora a sua vez chegou. Então o Billy, o assassino, então é pego pelo Spawn. Sam e Twitch vão até a tocaia onde eles estavam, até a casa do Billy. E quando chegam lá, a gente já vê o resultado. O assassino está morto, cheio de palito de picolé enfiado pelo corpo, e um recado, uma notinha do Spawn para a justiça. Termina assim essa pérola escondida no Museu dos Quadrinhos de hoje. Gostaram? Para quem desenha, dá uma comichão na mão para desenhar, né? Eu sou muito estimulado visualmente quando eu olho desenhos, eu fico estimulado a criar desenhos também. Não sei se com quem está aí do outro lado da tela, se também é desenhista, acontece isso. Eu leio o Spawn, me dá vontade de desenhar, porque eu vejo aquela quantidade de informações visuais, me dá uma vontade de desenhar. Não que eu vá desenhando igual do Spawn, vontade de criar desenhos, entendeu? Se com vocês também é assim, comenta aí comigo aqui na área de comentários, diz o que você acha. Lembrando, reforço o meu convite, bora, já que o assunto é desenho, vem desenhar comigo no curso Desenhando Heróis, tem o link aqui, não deixa para amanhã não, ó. Domingo é um dia show de bola pra gente começar a desenhar, e vai ser muito legal ter você comigo lá no grupo secreto do Telegram, com seus colegas também, um grupo maravilhoso só para falar de desenho, e claro, o conteúdo vastíssimo que tem no curso, que você acessa por 2 anos, não é um ano só não, hein? O dobro do acesso que normalmente a galera dá por aí, valeu? Agora vamos ver aquele momento spoiler. Eu falei que tinha momento spoiler, então vamos lá. Segunda-feira, tá sabendo do novo quadro? Mestres do Terror. Ó, eu reservei um espaço aqui no canal só para falar de quadrinho brasileiro clássico. E a gente tava pegando dos braços mais importantes da década de 70 e 80 do quadrinho brasileiro, era justamente o quadrinho de terror. Já gravei o primeiro vídeo semana passada, trazendo o Watson Portela e a Senzala dos Mortos-Vivos, uma história muito maneira. Se você não viu, clica na cartelinha que vai aparecer em algum momento. O YouTube tá meio confuso esse negócio de cartelinha, mas vai aparecer o card aqui, você pode clicar. Ou então vai na playlist direto Mestres do Terror e fica acompanhando. Eu vou te pedir especificamente nesse quadro, se você puder compartilhar os vídeos, porque o YouTube distribui pouco esses vídeos, não sei bem porquê. Não sei se é a temática, não sei se são as cartelas. Então eu preciso da sua ajuda para a gente trazer, resgatar esses nomes do quadrinho brasileiro. Gente, por exemplo, agora na segunda-feira, eu vou trazer aqui da revista Pesadelo
espectro, o Zenival. Já ouviu falar do Zenival? Cara, então esteja aqui segunda-feira para ver a arte do Zenival. A história vai ser Saltimbancos do Além. É uma história de terror com um plot twist no final, como a gente está acostumado nesse estilo de história. Mestres do Terror, toda segunda aqui no canal a partir das 6 da tarde, beleza? E na quarta-feira, no quadro de lançamentos, vamos trazer um dos favoritos da galera da Bonelli, Tex. Eu vou tentar abordar os 3 aqui. É uma trilogia do inimigo, um dos principais inimigos do Ranger, que é o Mephisto, cara. E a gente vai ver essa história aqui em 3 partes. Vou tentar trazer as 3 partes num vídeo só, se não ficar muito longo. Do Tex, quadrinhos mais recentes do personagem, com um traço mais moderno. Então, se você gosta do Tex, já nesse formato italiano, que a Mitos agora reprogramou o formato do Tex, não é mais formatinho, é o formato italiano. Essa capa com capa de verniz, muito legalzinho. Então, esteja aqui comigo na quarta-feira, a gente vai falar do Tex, um dos favoritos meu e de vocês aí, com certeza, um personagem. Se você ainda não leu o Tex, tá dando mole, hein? Leia Tex, você vai gostar muito. Ó, vou ficando por aqui, deixando também meu convite, se você quiser me seguir lá no Instagram, por lá eu tô todos os dias, tem coisas diferentes do que a gente traz aqui no YouTube, e a gente se vê aqui em breve, semana que vem tô de volta, segunda-feira, amanhã, né? Tô aqui de volta para trazer Mestres do Terror, quadrinho brasileiro para vocês. Se cuidem, saúde e paz, tudo de bom!